Muito bem, vamos dar então início ao nosso painel. O painel tem como tema The Great Resignation, precisamente porque vivemos tempos um bocadinho paradoxais em que depois ou durante um período de crise, curiosamente, a tendência à escala global foi as pessoas saírem muitas vezes das suas organizações aparentemente insatisfeitas com aquilo que tinham e à procura de coisas diferentes. E esse fenómeno é transversal e lança um desafio a todos os setores de atividade que, pelo visto, têm de reinventar um bocadinho a sua proposta de valor de maneira a atrair e a reter os talentos no mercado que está altamente competitivo, está volátil e ainda por cima parece estar a reconfigurar-se do ponto de vista daquilo que são as motivações e as expectativas dos profissionais. E portanto, para iniciarmos a nossa conversa, eu lançava, digamos aqui, uma pergunta de abertura, que é precisamente como é que vocês nos vossos setores, nas vossas empresas, conseguem lidar com esta volatilidade e como é que conseguem reinventar a vossa proposta de valor. Eu nestas rondas costumo dizer, começamos pelas senhoras, o que não é critério neste fantástico painel, e portanto pedia que a Carla começasse e depois fazíamos a ronda. Conseguem ouvir? Sim. Sim, são tempos complexos estes que vivemos. Assistimos a níveis elevados de rotatividade e uma competitividade também muito elevada em termos do mercado de trabalho. Eu acho que todos os setores nesta fase são dinâmicos. A Small Compal tem uma cadeia de valor muito alargada e, portanto, temos perfis muito diferenciados quando se fala de força de trabalho e assistimos em todos eles a uma dinâmica muito grande de rotatividade e dificuldade de atração. O que nós fazemos, ou o que tentamos fazer, é tratar a questão da atratividade e da retenção de um ponto de vista mais holístico. A compensação e os benefícios, digamos, que fazem parte daquele conjunto de fatores primários, básicos, que têm que estar preenchidos e que obviamente temos de estar em alinhamento com o mercado ou preferencialmente sermos distintos com uma proposta mais valiosa em termos de comparação com o mercado, mas apostamos também muito no employer branding, no que é o potencial da Small Compal junto do mercado, da sua presença, nomeadamente com as marcas, da nossa estratégia de gestão de talento, gestão integrada de talento, apostando no crescimento dos colaboradores, dando capacidade de desenvolvimento, alguém que entra na organização, e sabemos que hoje em dia os colaboradores, as gerações mais jovens, não entram dentro de uma organização para o resto da vida, para trabalhar 20 ou 30 anos, embora na Small Compal tenhamos muitos casos desses, colaboradores com uma taxa de senioridade muito elevada, mas temos de dar resposta também às novas gerações e à necessidade que existe de fazer coisas novas, de ter projetos diferenciadores, de poder rodar ao final de algum tempo, ainda que sejam muitas vezes rotações laterais, dar novos desafios. É muito importante. E depois a flexibilidade, apostamos também muito na flexibilidade, temos já o modelo de trabalho híbrido implementado e não chegámos a regressar a 100%, porque desde logo percebemos a valorização que os colaboradores hoje em dia atribuem a estes modelos de emprego. Muito bem, sim senhora, e depois desta intervenção para aquecer, agora passamos a outros setores completamente diferentes. Vamos a isso? Quem é que quer avançar? Bom dia a todos. Obrigada também aqui pelo convite para estarmos convosco hoje, aqui ao vivo e a cores, coisa que já não fazíamos há algum tempo. E pegando aqui no tema da atração e retenção ou fidelização do talento, mas que também aqui a questão da retenção também é algo que se começa a falar hoje em dia, se calhar temos de olhar para a palavra retenção de outra forma.
Mas temos de facto aqui por um lado um panorama mais geral, como o Ricardo introduzia. De facto aqui o contexto mudou, temos aqui uma globalização do talento, portanto o acesso ao talento já é mais global, o que cria aqui uma maior pressão, uma maior competitividade também que hoje em dia existe por perfis que são mais escassos, ou seja, há um conjunto de competências que são procurados pelos diferentes setores a nível nacional e internacional, e por outro lado as próprias pessoas, o próprio talento também está mais exigente, portanto aqui também a distância que tivemos agora com o tempo da pandemia, a distância ao próprio local de trabalho, aqui os próprios tempos de prosperidade também levam as pessoas a colocar em causa outras coisas, a questão do propósito, a questão das paixões dos próprios colaboradores, o significado. Portanto, há aqui temas que vieram para cima da mesa e que tornam toda esta questão muito mais complexa e exigente. Por outro lado, aqui em termos de panorama geral, mas depois também temos no caso do BPI, o setor da banca, que também tem estado a mudar. Alguns setores já fizeram alguma transformação há mais anos atrás. A banca tem de facto aqui agora nos últimos anos aqui um contexto por um lado de transformação digital, de modernização, o surgimento de novos competitors no mercado. Depois também temos aqui uma vertente de grande regulação, de regulamentação, que existe também aqui, traz aqui exigências em termos de determinado tipo de competências mais orientados para compliance, riscos, auditoria, algum conjunto de competências também que cria aqui uma escassez no mercado e, portanto, dentro da banca há de facto aqui esta questão nos últimos anos que emergiu. E depois a questão do rejuvenescimento, que é de facto um desafio. O rejuvenescimento na banca, na área financeira, de facto é um tema, com o desafio acrescido de não perder o know-how de negócio quando se deixa de ter connosco as pessoas mais antigas e, portanto, de facto, nós também, na banca também temos uma faixa etária, de facto, aqui mais elevada, aqui uma média de idades a rondar os 45 anos, 45, 46 anos, mas temos de ter em atenção este equilíbrio entre aquilo que é o rejuvenescimento e não perder o know-how. Bom, no BPI, como é que temos então também aqui abordado esta questão da atração e da fidelização do talento? Tal como a Carla dizia, e mesmo em setores diferentes há algo que é similar, que é a questão da marca empregador, do employer branding. O BPI, se calhar há uns anos atrás, há 4 anos, era muito mais discreto no seu posicionamento enquanto marca empregadora, e tem de facto sido aqui uma aposta na marca BPI enquanto empregador, alicerçada aqui num portfólio de diferentes iniciativas, porque se tivermos iniciativas isoladas, essas são facilmente neutralizadas pela concorrência, portanto não chega a ter algumas iniciativas isoladas, mas sim ter realmente aqui uma agregação que permite aqui trazer um valor sentido como agregado. E eu destacaria aqui para início de conversa, dois aspectos que para nós têm sido fundamentais trabalhar aqui a nível do employer branding, que está relacionado com os desafios que falava há pouco, que é, por um lado, a aproximação do talento mais jovem, portanto, essa tem sido aqui uma aposta do BPI, e, por outro lado, a questão do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, aqui também na vertente depois também de como ser mais eficiente, mais produtivo também, para depois otimizar o tempo nesta conciliação entre estas duas vertentes. Portanto, eu diria aqui estes dois destaques, e ao longo da conversa, ao longo do nosso diálogo, vamos com certeza ter a oportunidade de partilhar aqui alguns exemplos práticos, mas estas têm sido aqui os dois destaques, tanto a nível interno, e a nossa abordagem tem sido tanto a nível interno como a nível externo, portanto, precisamente para ter aqui uma abordagem mais holística. Muito bem, sim senhor. E agora, Sandra? Então, bom dia a todos. Muito obrigada aqui pelo convite. Em nome da FAO-AMAC, nós somos uma empresa tecnológica e isto é mesmo uma problemática, a retenção ou a atração. Estamos a falar aqui de um setor em que os colaboradores saltam imenso. Nós somos uma empresa com 12 anos, não temos os mesmos anos aqui da Compal, por exemplo, mas temos colaboradores connosco há 12 anos, o que também para nós é bastante bom. Mas somando aqui um bocadinho ao que já foi dito, andará muito à volta desta questão
olhar para o que temos na empresa, pensar no que é que podemos fazer de melhor. A nível de formação, por exemplo, é uma das nossas apostas e cada vez mais. Neste momento temos um budget de equipa e um budget individual em que damos essa possibilidade ao colaborador de se formar cada vez mais em competências pessoais e profissionais. Toda a parte do acompanhamento, acho que numa empresa tecnológica é muito importante um People Business Partner. Nós estamos divididos, nós temos uma equipa com 5 People Business Partners e cada um tem as suas equipas em que faz aqui um acompanhamento cada vez mais personalizado. A par disso, também olhar aqui para 2 fases, o candidato e o colaborador. Isto porque nós, a partir do momento que abrimos uma vaga, desculpem, isto é mesmo Porto, a partir do momento que abrimos uma vaga, nós estamos a abrir uma porta e essa porta, nós temos, a partir desse momento, de passar exatamente aquela ideia do que é que se vive dentro da nossa empresa. Aí candidato e depois toda a experiência até se tornar colaborador. E depois conseguirmos, para além de abrir a porta, também conseguir fechá-la bem, porque os colaboradores também vão embora. Por isso é um bocadinho esta passagem que deve ser muito bem transparente, muito bem delineada, apostar cada vez mais num processo de entrevista muito transparente, em que conseguimos passar a ideia do que é que se vive dentro da empresa, se existe fit técnico, se existe fit cultural, passar imediatamente a missão, os valores, a visão da empresa, e essa é uma das nossas grandes apostas, a transparência, porque nós estamos a dar a conhecer a empresa, mas também estamos a conhecer o colaborador, o candidato, neste caso, que se poderá tornar colaborador, e tem que haver alinhamento. Muito bem, muito obrigado por esta primeira ronda, que me abriu já o apetite para a segunda. Gostava agora de explorar um bocadinho mais as diversas componentes da vossa proposta de valor. Ou seja, nós sabemos que uma proposta de valor tem um pilar mais racional, se quisermos, e um pilar mais emocional, mas este equilíbrio vai variando, especialmente quando a força de trabalho está ela própria em mudança, não é? E tenho alguma curiosidade em perceber como é que nas vossas organizações vocês conseguem sentir o pulso a essa mudança, ou seja, a proposta de valor tem de se ir ajustando a essas expectativas e essas motivações que as pessoas têm, e é preciso monitorizar isso de alguma maneira. E isso traz desafios específicos a cada um dos vossos setores e das vossas empresas. Por exemplo, no caso do BPI, Marina, quer dizer, se temos perfis que são mais escassos e que querem coisas específicas, que ainda por cima mudam em função de um contexto que é de prosperidade, mas ao mesmo tempo de adversidade, não é? Nós saímos de uma pandemia, portanto temos gente mais mimada, gente que descobriu que a vida tem outras dimensões, e como é que se faz isso num setor que é tão, permite-me a liberdade de expressão, quadrado ou tradicional, não é? Como é que tornamos sexy uma organização que opera num setor tão regulamentado, mas que precisa de gente que provavelmente, se calhar, achava mais sexy trabalhar numa startup. Obrigada aqui pela questão. É verdade, o setor, aqui a banca realmente ainda é tal questão de introdução. Esperemos que dentro de alguns tempos a introdução à banca já não seja neste sentido, bom, é vista como mais cinzenta, mas realmente é assim que ainda é vista. E aliás, esse foi está presente na nossa campanha de comunicação que fizemos agora, o lançamento de um programa de trainees, em que de facto procuramos também começar a desmistificar a forma como a banca é vista, ou seja, pegamos precisamente, normalmente a banca é vista como cinzenta, mas na realidade, portanto, é composta aqui por diferentes cores. É mais cor de laranja. Exatamente, é mais laranja. Aqui a questão do fato e gravata, normalmente olha-se para quem trabalha na banca como tendo de andar de fato e gravata, e já não é assim, e portanto temos de facto hoje em dia
Hoje em dia já não é assim e de facto no BPI uma das coisas que as pessoas sentem muito é de facto o ambiente muito mais descontraído do que aquilo se calhar que imaginam numa primeira abordagem. Portanto, nesta questão do programa Trainees na atração do talento jovem já começamos a trabalhar, encarar isso de forma muito, muito transparente, ou seja, nós sabemos que é assim que é visto e não é isto e na verdade é que já estamos noutro patamar. E portanto, mesmo nestes processos de programa de trainees, uma das coisas que estamos a introduzir é sabemos que hoje em dia os jovens não querem esperar, não têm a paciência e, portanto, tem que ser tudo muito mais célere. A forma de interagir tem que ser outra. O tempo de resposta não pode ser o tempo de resposta se eu preciso de facto aqui, em termos de quando temos aqui perfis mais escassos, em que são eles que escolhem, têm um poder de escolha muito superior à própria empresa, portanto, o equilíbrio de forças, a pessoa já escolhe qual é que é o empregador que quer. Eu não posso demorar o mesmo tempo de resposta que para outro tipo de perfil. Tenho que ter logo imediatamente. Portanto, há ali um prazo em que nós já temos ali, em 24 horas a pessoa recebe a resposta ou, de facto, qual é que é o próximo desafio então naquele processo de seleção, ou então, se de facto não é possível avançar, porque e talvez mais à frente nos voltaremos a cruzar. E, portanto, logo aí o tempo de resposta, a forma de interação está a mudar. Também a própria personalização para determinados tipos de perfis, como a Sandra falava, a questão de IT, os perfis de IT, ainda tem que ter, se calhar, aqui um circuito ainda mais acelerado e, portanto, aqui com outras nuances que também estamos a introduzir neste mesmo programa de trainees, para garantir que, de facto, não perdemos aqui o time to market para este tipo de pessoas. Depois, em termos da própria atratividade e daquilo que nós fazemos hoje em dia, diferente daquilo que se calhar era a proposta de valor, muito assente aqui naquilo que são os benefícios do acordo coletivo de trabalho, da banca, temos outro conjunto de aspectos mais relacionados com a saúde e bem-estar, com a flexibilidade, com a questão do trabalho remoto, teletrabalho, que nós próprios antecipámos quando veio a pandemia. O BPI antecipou antes de ser obrigatório o teletrabalho, já o BPI tinha toda a gente em casa para garantir a sua própria segurança, a confiança de continuar a operar sem estas questões em cima da mesa e de rapidamente fazer aqui uma mudança que foi uma surpresa para os próprios colaboradores, a rapidez com que de facto conseguimos colocar toda a gente a trabalhar aqui em remoto e hoje em dia também, além de não termos feito aqui um regresso, portanto, as pessoas continuam em teletrabalho e, portanto, continua essa tranquilidade, mas já temos um modelo híbrido a funcionar, começámos logo a funcionar aqui para equipas precisamente de IT, digital, aqui um modelo híbrido em que 50% do tempo é nos escritórios e 50% do tempo é em remoto, portanto começámos já aqui para algumas equipas e vamos implementar também para o resto do banco, depois com as nuances necessárias consoante aqui as áreas. Na vertente aqui da flexibilidade e aquilo que as pessoas hoje em dia dão um valor diferente e aqui o valor emocional, há algo que as pessoas, nós notamos que as pessoas dão mais valor e as pessoas, precisamente estas de outras gerações, que é a questão da opção. Mesmo que eu não utilize, eu quero ter a percepção de controle, de que posso utilizar se vier a necessitar. E aqui a flexibilidade vai ficar aqui mais prevalente. A flexibilidade, nós já temos flexibilidade em alguns dos benefícios que proporcionamos. Portanto, já tínhamos aqui a questão, por exemplo, algo que é do setor financeiro, o apoio aos estudos dos filhos, por exemplo, nós já temos a flexibilidade de ser pago em dinheiro ou de ter aqui a opção de ticket, que tem aqui uma maior eficiência e temos aqui uma maior flexibilidade para os colaboradores. Mas introduzimos aqui várias medidas relacionadas com a questão do tempo, que é algo que os jovens em especial dão muito valor. Portanto, temos aqui a sexta-feira, introduzimos um programa que designámos de Conectar, que tem aqui algo que as pessoas gostam muito, que é a questão da sexta-feira à tarde e, portanto, ter aqui a flexibilidade da sexta-feira à tarde.
temos a possibilidade de reduzir o tempo de trabalho, não temos a semana, não é a semana dos 4 dias, que hoje em dia se calhar se fala muito dessa forma, mas existem outras e, portanto, nós já temos essa possibilidade de reduzir o tempo, seja durante a semana, seja o número de horas, seja o número de semanas ou de dias, já temos essa possibilidade de redução. Temos a possibilidade de licenças até 2 meses, em que, se a pessoa quiser tirar, fazer aqui um período, enfim, seja um período de reflexão, seja uma viagem mais prolongada, seja algo a nível pessoal em que queira investir e precise de mais tempo, que o possa fazer. Além dos 25 dias de férias, temos a possibilidade de comprar 5 dias adicionais e, de facto, isto é algo que muitas vezes as pessoas mais recentes e mais jovens nos dizem, que quando comentam com os amigos, de facto é algo que faz brilhar os olhos. Espera lá, porque além dos 25 dias ainda tenho a possibilidade de mais 5, além de termos ainda de mais 3 dias e meio ao longo do ano que a pessoa também pode tirar, e, portanto, tudo isto junto é uma perspectiva de gestão de tempo completamente diferente do típico 22 dias normais. E, portanto, estes são alguns exemplos de como é que chegamos às pessoas que valorizam outras coisas, sem ser aquelas coisas mais tradicionais do setor da banca. Muito bem, portanto, uma proposta de valor que, além de assentar no facto de até o board já ter tirado a gravata, assenta, por outro lado, num conjunto de opções que aumentam, digamos, o conceito de liberdade, digamos assim, do próprio colaborador. Muito bem, sim senhora. E agora vou provocar aqui a Sandra, dentro da mesma linha do que são os pilares mais importantes da proposta de valor, mas com uma curiosidade particular. Sandra, referiste que a formação era um pilar forte, digamos assim, da proposta de valor. E eu sei bem isso, porque também já trabalhei em tecnológicas e isso é altamente valorizado. Mas isso depois traz aí um desafio, que é nós fazemos um forte investimento em criar um ativo que é das pessoas, sejam as que ficam, sejam as que vão. E, portanto, como é que vocês fazem a gestão do risco, digamos, desse investimento em que boa parte dele se pode perder ou circular? Sim. Ou seja, nós na FAOMAC nós oferecemos, mas depois também pedimos. Estou a brincar. O que é que acontece? O colaborador, quando faz uma formação, um dos valores que nós temos intrínsecos a nós é a partilha. Então, nós tentamos que a pessoa venha com o conhecimento, mas também partilhe com a equipa e com os principais interessados. Isso é bom para conseguirmos fazer formações dispares dentro de uma equipa. Há sempre união, porque conseguimos perceber, vamos ter X dias de formação com um colega, com as mesmas competências que nós, mas que vem com algo novo. Conseguimos abrir isto a mais equipas, não só à nossa, e transforma-se em algo positivo, que também é benéfico para a empresa, não só aquele colaborador detém o conhecimento, mas também consegue aqui passar para a restante empresa, o que é ótimo. Muito bem, portanto, a estratégia é, no fundo, uma estratégia de disseminação de risco, ou seja, Exatamente. É quase que fazer um crowdsourcing das aprendizagens, de maneira a garantir que o conhecimento se espalha pela organização. Sim, nunca, atenção, digo isto também em tom de brincadeira, obviamente que isto aqui é uma questão de risco, mas também não podemos pensar nisso. Temos que dar a possibilidade ao colaborador de se desenvolver e brilhar internamente, que é o que nós pretendemos. Muito bem, muito obrigado. E agora passamos aqui à Carla. Carla, referiste que as pessoas não ficam sempre, não é? O que é cada vez mais verdade. E, portanto, como é que a vossa proposta de valor pode esticar a permanência? Ou seja, é fazendo as pessoas rodar, tendo em conta que vocês têm uma cadeia de valor muito extensa e isso cria diversidade de experiências, ou têm outros segredos na manga? É também por aí, mas não só. Nós apostamos muito, realmente, apostamos cada vez mais no desenvolvimento dos colaboradores e na implementação de processos que permitam esta mobilidade funcional e permitam uma gestão de carreiras diferenciada, e temos aqui uma cadeia de valor muito alargada, como temos, que vai desde a fruta
até à distribuição e venda, não é? Com a nossa loja online, inclusivamente fazemos venda direta ao cliente ao consumidor através da loja online. Portanto, passa também por aí, passa por promover aqui o crescimento através da experienciação de áreas diferentes e de projetos diferentes, o desenvolvimento em termos de formação. Lançámos a nossa academia em 2020, na véspera da pandemia, portanto foi assim um momento alto, porque era um projeto muito esperado pela organização há muito tempo, foi no final de janeiro, e um mês depois um mês e meio depois estávamos todos em casa a trabalhar. No entanto, tivemos a sorte de termos construído a nossa academia toda numa estrutura digital, pelo que permitiu-nos, ainda que em tempo de pandemia, continuar a desenvolver e a promover o conhecimento e a aprendizagem e formação de muitos colaboradores, mais até do que anteriormente, porque obviamente tivemos a criação de muitos conteúdos online que não tínhamos anteriormente, era uma formação muito mais presencial. Mas isso é também um fator diferenciador para os nossos colaboradores, a academia e a possibilidade de participar na formação. Sim. Muito bem. E eu agora tenho aqui uma provocação para todas vós, que tem a ver com uma coisa que foi referida ainda agora, que foi o regresso às organizações e os formatos híbridos, que presumo que todos estejam a viver, não é? De alguma forma, porque as pessoas agora, de facto, depois de experimentarem o que é bom, não querem voltar ao que era antes, não é? E, portanto, muitas querem, de facto, ter a liberdade de passar algum tempo a trabalhar à distância. Mas há organizações com as quais eu me tenho cruzado em que isto parece ser um bocadinho esquizofrénico, porque já tive pessoas a dizer assim, bem, querem que eu venha ao escritório 3 dias por semana, em que basicamente o que eu venho fazer ao escritório é fazer calls por Teams, porque como nós estamos desencontrados no escritório, continuamos a ter de fazer as reuniões remotamente. Portanto, o que é que eu venho fazer ao escritório para além de criar conforto psicológico ao meu chefe, não é? Eu gostava de saber se vivem essa situação na vossa organização e como é que a gerem. Pronto, quem é que quer começar a ronda agora? Quem é que está cheio de vontade de dar resposta a esta pergunta difícil? Eu posso começar? Bom, eu posso falar porque foi um tema, sem dúvida, na Small Compal. A Small Compal, como já referi, tem uma cadeia muito alargada de valor e, portanto, temos colaboradores de chão de fábrica que nunca fizeram teletrabalho, obviamente, até pessoal de vendas, pessoas que andam na rua. E quando implementámos o teletrabalho, ainda antes de ser obrigatório, também tal e qual como a BPI, fomos todos para casa, mas depois tivemos 2 anos de tentativa e erro para acertar um modelo que considerássemos mais adequado, porque desde o início que percebemos que dificilmente voltaríamos a 100% ao escritório. Não se sabe o dia da manhã, porque tudo isto continua ainda a ser tentativa e erro. Mas o que é que temos feito? Temos um modelo de trabalho híbrido que assenta numa flexibilidade muito grande. Como referência, temos 3 dias no escritório, 2 dias em casa. Esses 3 dias no escritório são livremente designados pela equipa, pelas chefias da equipa, portanto não há qualquer impedimento de serem dias seguidos ou de ser às sextas-feiras que as pessoas não vão trabalhar, como já vi em algumas empresas que proíbem esse dia, ou que seja até uma questão de a pessoa tirar várias semanas seguidas presencial e depois estar 1 semana ou 2 semanas em trabalho remoto. Depende muito da agilidade da equipa, depende muito do que é o dia-a-dia da equipa, do que são os projetos, os picos de trabalho da equipa e, portanto, os colaboradores, em conjunto com a chefia, têm total liberdade de organizarem o seu tempo. E isto tem sido um modelo
que tem até agora sido virtuoso. Temos sentido por parte dos colaboradores um conforto grande com a possibilidade de continuarem a ter trabalho remoto, mas com grande flexibilidade, porque percebemos que isso realmente impacta o equilíbrio da vida pessoal e profissional. Estamos muito atentos também, e a Small Compal tem muito esta cultura do direito a desligar, portanto é uma empresa que respeita muito os tempos de trabalho, quer durante a semana, quer ao fim de semana, e isso também tem sido um tema que nós temos tentado fomentar na organização, para evitar que os dias em que estamos em teletrabalho sejam dias em que não se consegue diferenciar onde é que começa o tempo e acaba o tempo de trabalho e começa o tempo da vida familiar. E por último, também no escritório temos promovido algumas alterações, nomeadamente de infraestrutura tecnológica, porque é verdade que neste momento trabalhar em modelo híbrido traz aqui uma complexidade acrescida, porque quando fazemos uma reunião de equipa, por vezes metade da equipa está em casa, a outra metade está no escritório, e utilizar o Teams nestas circunstâncias, muitas equipas a fazerem reuniões neste âmbito, torna-se complexo. Se não tivermos as devidas infraestruturas tecnológicas disponíveis, caso contrário é uma confusão. Todos já experimentaram com certeza, desliga o teu som, está a fazer eco, agora não consigo ouvir, portanto é confuso. Tivemos também aqui esta fase de adaptação e que ainda estamos a melhorar. E promovemos e mantivemos, aliás, a questão do Clean Desk, para permitir que as pessoas circulem pelo escritório de forma diferente. Portanto, neste momento as pessoas podem se sentar onde quiserem, onde acharem que é mais pertinente, também devido à atividade que vão fazer naquele dia. Promovemos mais coworking, mais trabalho colaborativo quando se está no escritório, e guardamos mais criativo também, porque foi uma dos grandes handicaps do trabalho remoto que nós sentimos na pele, foi continuar a parte criativa, é muito mais complexo, muito mais desafiante. Portanto, quando estamos em casa, então, tentamos fazer aquelas maratonas de reuniões, porque se estamos todos remotos, não precisamos estar no escritório. Muito bem, portanto, no fundo criaram um bom pretexto para as pessoas irem ao escritório, ou seja, quando eu estou lá é para fazer alguma coisa diferente do que aquilo que faço em casa, e depois mataram a territorialidade, portanto eu já não tenho o meu cantinho onde podia pôr a minha plantinha, essa coisa, mas posso circular. Acabámos com as por todos os sítios. Exatamente. Muito bem. Mas as pessoas sempre quiseram voltar ao escritório na Small Compal, não foi uma decisão difícil. As pessoas queriam muito voltar ao escritório, estavam ansiosas até perceberem se o regresso seria a 100% ou não. A partir do momento, e muito precocemente nós demos esse conforto, a partir do momento em que perceberam que não seria a 100%, as pessoas tinham muita vontade de regressar. Muito bem, sim senhora, isso depois vai abrir o mote para a próxima ronda, mas já lá vamos. Marina. Bom, eu diria que no BPI, essa questão e pegando já aqui na última afirmação da Carla, bom, no BPI eu acho que temos aqui pessoas, umas que tinham o apetite de regressar e querem de facto voltar a uma determinada rotina. Temos outras que gostariam era de ter o full remote e de não regressar mais ao modelo físico, e temos as outras que querem, que de facto desejam é aqui um modelo mais misto e de ter a flexibilidade de poder fazer esta gestão. E portanto temos diferentes apetites, diferentes vontades, mas que também se vão moldando à medida que as pessoas, umas que vão voltando, vão começando a sentir mais, vão ajustando esta própria ideia que as pessoas tinham antes de começar a voltar. Portanto, antes de saírem de casa achavam uma coisa, depois quando começam a interagir novamente nos locais onde costumavam ir e com os colegas começam a sentir outras coisas. Portanto, a nível individual as pessoas também vão fazendo algumas evoluções. Eu diria que pegando aqui outra das diferenças em termos da abordagem aqui que nós queremos fazer no BPI é a abordagem ser pela unidade de equipa, ou seja, temos a questão do indivíduo, do ato individual, digamos assim,
mas o que nós consideramos mesmo fundamental é a vertente de equipa. E aqui a vertente de equipa, portanto, a gestão da própria forma, do próprio modelo de trabalho e como é que se organizam ser a nível da equipa e não apenas entre a chefia, entre o manager e a pessoa. Ser feito dentro da própria equipa. E nestas equipas em que já estamos a funcionar aqui com o 50-50, portanto, em que é metade-metade, é precisamente isso que acontece. Portanto, é uma gestão entre a equipa e o manager. E uma das coisas que nós recomendamos, não é uma obrigatoriedade, mas para nós é uma forte recomendação, há um dia em que toda a equipa tem de estar junta, precisamente para evitar a questão de, então, mas espera, se eu tenho pelo menos alguém, pelo menos basta um, noutro sítio, eu não consigo ter toda a gente, de facto, em presencial sem ter uma câmara à frente, sem ter um objeto tecnológico à minha frente e a fazer aqui esse obstáculo em termos de comunicação, ou pelo menos a limitar essa interação. Portanto, isso para nós é fundamental, é termos aqui, de facto, um dia em que toda a equipa possa estar junta e que seja para trabalhar. Eu não diria tanto aqui a parte da cooperação, do trabalho em equipa, mas mais a nível das ligações humanas, mais a nível da conexão, a ligação emocional. Trabalhar aqui, ou seja, aproveitar o presencial para esta vertente mais de comunidade, mais de proximidade, estas ligações em que o próprio espaço também temos estado a fazer algumas alterações nos nossos próprios espaços, portanto, em termos de territorialidade, ainda as pessoas têm de facto aqui neste caso o seu espaço, o seu posto de trabalho, aqui o território ainda é algo que as pessoas sentem, o espaço dá alguma segurança às pessoas e nós reconhecemos isso, já tínhamos a questão da Clean Desk, mas para já mantemos o posto de cada um, portanto não temos essa questão da redução de espaço, mas sim da transformação do espaço em termos mais espaços sociais, mais do que aquilo que tínhamos, que permita realmente aqui essas ligações, a parte dos encontros mais informais, a flexibilidade do próprio espaço, temos espaços multifunções e no novo edifício que está a sofrer obras no Monumental, onde vamos ter aqui, permitir aqui também centralizar mais pessoas, estamos a ter esses cuidados, portanto termos espaços mais sociais, mais intimistas, que permitem essa interação informal, porque muitas vezes é daí que surgem as ideias, é daí que surge aquela familiaridade que permite depois que o trabalho em equipa e o co-work a cooperação seja uma derivada. Portanto, acreditamos bastante nisso e, portanto, temos esta lógica de olhar para um modelo híbrido. É algo que ainda vamos comunicar, ainda está a ser decidido a nível mais global da organização, portanto, já iniciámos precisamente naqueles perfis que têm mais apetite pelo remoto e em que, em termos de competição no mercado, isso é uma questão à cabeça nas entrevistas, no primeiro diálogo, na primeira conversa com o potencial candidato, é de facto aqui a questão do modelo híbrido. Para o resto da organização, queremos ter algo que permita chegar a todos. E, portanto, mesmo a quem está num balcão, ou atendimento ao cliente, que normalmente tem aqui a questão do presencial da relação, também nos obriga a repensar a forma de nos relacionarmos com o cliente, porque o cliente hoje em dia também está diferente. E, portanto, como estamos todos diferentes, é a oportunidade de repensar não só internamente, mas nesta ligação com o cliente, como é que nós podemos então também fazer chegar a questão do remoto aos nossos colaboradores que estão nos balcões, estão nos espaços comerciais. Portanto, isto leva-nos aqui a repensar uma série de coisas, mas sempre com a ótica de equipa. Muito bem, portanto, o presencial como uma forma de restituir aquela dimensão humana ao trabalho, que durante 2 anos se perdeu um bocadinho, porque nós estávamos basicamente a entrar e a sair de reuniões, para responder a uma agenda pré-programada, e o problema do espaço virtual é que não tem nem corredores nem copas, e é aí que muitas vezes se resolvem muitos assuntos, não é? Exatamente, e isso já agora só para complementar, essa foi uma das coisas que nós quando falámos com os colaboradores e com os managers para perceber como é que tinha sido aqui durante este tempo, que dificuldades ou que vantagens é que tinham sentido, e uma das coisas de facto, especialmente em algumas equipas em que a interação constante é fundamental, o que tinham sentido é ali, ou seja, alguma perda daquela informalidade. Há pessoas que sabiam de uma informação e outras não sabiam, porque não tinham estado naquele momento mais informal
e de facto perderam ali algum comboio e, portanto, daí ser fundamental. Muito bem, muito obrigado. E agora, Sandra, como é que se convencem os engenheiros informáticos a voltar ao escritório? Deve ser uma coisa tramada, não é? Sim, é um desafio. No entanto, nós antes da pandemia não tínhamos home office, estávamos a estudar uma política que de um dia para o outro tornou-se realidade, fomos todos para casa. Tivemos ali, nos primeiros tempos, toda a gente em casa, obrigatoriamente. No entanto, começamos a sentir que existia pessoas que queriam voltar. Começaram-nos, isto porquê? Porque é que nós sabíamos, para além deste acompanhamento que nós temos muito individualizado, enviávamos todas as sextas-feiras um questionário e tentávamos perceber como é que foi a tua semana, como é que te sentiste, motivação, produtividade, aferíamos aqui alguns pontos. E começamos a perceber que, por um lado, tinha pessoas que, ok, isto é fantástico, não precisamos de voltar. Por outro lado, havia pessoas que, ok, eu quero regressar, mas também quero ter esta possibilidade. E outras que diziam, eu quero mesmo regressar. Por esse aspecto, nós começamos a tentar desenhar, juntamente com os colaboradores, aqui uma ideia, ou seja, estamos a falar, nós continuamos a contratar no espaço da pandemia. Neste momento, nós nunca mais tivemos toda a gente dentro do escritório. Teríamos espaço para elas, mas já não são os mesmos lugares, ou seja, nós saímos, éramos 168, neste momento já somos 230, ou a ultrapassar. Por isso, já não estamos nos mesmos lugares, mudamos um bocadinho também a dinâmica do escritório, mas isto para tentar explicar que efetivamente não tínhamos a política, fizemos aqui toda esta parte de vamos perceber o que é que faz sentido, porque o que faz sentido na empresa ao lado pode não fazer sentido para nós. Quisemos perceber, quisemos ouvi-los. Para além destes questionários, nós também temos 2 vezes ao ano check-ins, que são reuniões com o People Business Partner e tentamos perceber como é que a pessoa se encontra ao momento. Isso também foi algo muito falado. E a política, no fundo, acabou por se tornar em 5 dias, uma recomendação de 5 dias por mês ao escritório, em que nós não dizemos tens que vir segunda, quarta, sexta, não limitamos nada. No entanto, a nível de equipa, e como falou aqui a Marina, é importante haver esse alinhamento, ou seja, se o meu team leader quiser fazer uma retrospectiva com a equipa toda, não faz sentido um estar em casa. Então aqui, isto porque também, para além das reuniões, nós temos a importância do almoço, o lanche, a ida à copa, ir ao pátio com a equipa, reunir num formato diferente e não em sala de aula. Acaba por haver essa vontade. Por outro lado, também começamos a sentir que as pessoas que faziam parte da turma do running, da turma do yoga, do futebol, do vôlei, do boxe, quiseram que voltássemos a ter. E isso faz muito sentido, porque as pessoas estão num contexto diferente. Aquela turminha que ia depois do trabalho, à segunda-feira, ao futebol, quer regressar. E então voltamos a ter todas essas atividades. À sexta-feira, as cervejas na copa e no pátio voltaram também. Isto, claro, no início com muitas restrições, mas agora já há tudo muito... aquela vontade de estar e a saudade de viver esses momentos. Exemplo disso também, jantar de Natal. Nós testamos todos os nossos colaboradores para irem ao jantar de Natal. Nós devemos ter sido no Porto a única empresa ou das únicas a fazer jantar de Natal. Mas testamos toda a gente, as pessoas estavam felizes porque estavam juntas. Festa de aniversário também fizemos, ou seja, este tipo de atividades que já são muito comuns, quisemos regressar. Por isso, não regressando à empresa, mas indo às festas, também acabaria por ser algo estranho. As pessoas deixaram também de olhar para a casa como momento de trabalho e cortaram um bocadinho.
mesmo que seja uma vez por mês ou duas. Eu não resisto a perguntar isto. Portanto, vocês na equipa de recursos humanos agora têm um gestor de eventos, certo? Temos. Espetacular. Sim, Mas já senhor. tínhamos. Não, esta parte não é bem gestor de eventos, mas cabe ao People Business Partner esta responsabilidade do bem-estar também do colaborador. E passa por esta parte do convívio. Exatamente. Muito bem. Sim, senhora. Ora bem, eu sou um tipo muito curioso e ainda não estou satisfeito com tudo o que vocês me contaram. É assim, e contaram muito sobre as coisas fantásticas que fazem nas vossas organizações. Mas nós não trabalhamos em circuito fechado, portanto vocês têm concorrentes que podem fazer as mesmas coisas. Portanto, aquilo que eu agora gostava de saber é mesmo qual é o vosso segredo. Ou seja, se tivessem de definir, dentro daquilo que é a vossa proposta de valor, se tivessem de definir usando uma palavra o que é verdadeiramente o fator diferenciador, ou seja, porque é que eu hei de ir trabalhar para as vossas organizações? O que é que vocês diriam se é que estão autorizadas a revelar o vosso segredo? Carla, queres começar? Numa palavra, depois desenvolves, podes usar mais palavras a seguir, mas pronto, sim Eu diria que é, estava a pensar, não me lembrei do microfone. Eu diria que é mesmo a nossa cultura. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que um dos caracteres diferenciadores das organizações é mesmo o seu percurso, a sua história, o que fazem, o seu core business, a sua atividade, a forma como os valores e os princípios da organização, a missão, se vêem e se sentem no dia a dia, não é? Porque todos nós podemos copiar os modelos e copiamos, não é? Ninguém não se inventa a roda. Alguém se calhar tem a ousadia de ser um bocadinho mais à esquerda ou mais à direita, mas muitos de nós aplicamos exatamente os mesmos tipos de tipos de compensação, tipos de benefícios. As melhores práticas de recursos humanos são partilhadas e bem, precisamente para permitir uma melhoria das condições das organizações. Mas o que é realmente diferente é isto que eu estava a dizer. Nós na Small Compal temos o fantástico benefício do Employer Branding. Quando falamos da Small Compal, toda a gente conhece a Small Compal em Portugal. Toda a gente conhece, ou é mais simpático para a Compal ou para a Small, mas toda a gente conhece os nossos produtos, toda a gente conhece o Bongo, toda a gente conhece o Essencial. E isso fala por nós. Quando vamos ao mercado, as pessoas identificam-se imediatamente com uma organização que estão habituadas a ver no seu dia-a-dia e a fazer parte da sua própria história. A Small fez 75 anos há pouco tempo e a Compal também vai fazer, enquanto marca, também vai fazer 70 anos. E isso é realmente um argumento espetacular. Para além disso, temos outro argumento que eu acho que é também diferenciador e que às vezes pode ser usado contra nós, mas eu acho que é muito importante e é diferenciador. É o facto de sermos uma empresa portuguesa com o centro de decisão em Portugal. O Conselho de Administração está no mesmo edifício que a maior parte de nós estamos, à exceção das fábricas. A Comissão Executiva está também nesse edifício. Ou seja, é ali que se tomam as decisões, é ali que se fazem todos os projetos, todos os planos estratégicos e operacionais que temos de executar ao longo da nossa vida em termos de organização. E isso é extremamente aliciante para alguém que gosta de criar e gosta de fazer. Para o bem e para o mal, o que for feito de forma menos correta também é a nossa responsabilidade, mas o que vinga e o que é realmente positivo, nós podemos chamar a nós também a responsabilidade de o termos feito e celebrar esse feito. Eu acho que isso é realmente diferenciador. Ao contrário dos nossos concorrentes,
onde muitas das práticas que são implementadas dentro das organizações, quer em recursos humanos, quer no marketing, quer seja em qualquer área funcional da organização, que bebem do headquarters que está algures no mundo e que depois têm a possibilidade de implementar em Portugal com alguma nuance, é verdade, mas é decalcado. Na Small Compal não, na Small Compal somos nós que fazemos from scratch, não é? Como se costuma dizer, temos uma folha em branco e vamos construindo naquela folha em branco. E eu acho que isso é também um elemento diferenciador muito, muito poderoso. Para além das love brands que temos e que temos muito orgulho e com as quais nos identificamos e vemos que o mercado se identifica também, esta possibilidade de estar muito, muito, muito perto do poder da tomada de decisão e poder influenciar, poder fazer parte desse processo. Muito bem, portanto, se bem entendi, em síntese, na Small Compal a malta fica agarrada pelo suminho, não é? E o suminho é nosso, não é cá nenhuma importação, não é? Verdade, sim senhor, portanto, uma forte ligação. Isso é curioso, isso são pilares fundamentalmente emocionais, é muito curioso. Sim, eu acho que isso é que é o realmente diferenciador. Muito bem, sim senhora. Então, e agora, vamos lá saber, Marina, como é que isso se faz? Bom, qual é o segredo? No BPI há algo que de facto que é unânime, porque é aquilo que as pessoas nos dizem, seja dentro, seja fora, aquilo que de facto que é sentido como único e muito diferenciador começa precisamente pela marca BPI, a identidade do BPI e aqui a confiança, o que é assim, que é mais dito? A confiança e a solidez, de facto, do BPI são sem dúvida aqui aquilo que as pessoas mais sentem, o orgulho de pertencer a uma empresa que passa uma confiança, uma estabilidade, aqui uma solidez num setor que de facto tem por cima sofrido aqui eu diria aqui algum ruído, por vezes alguma instabilidade, alguma desconfiança em determinados momentos e de facto o BPI em termos de confiança é aquilo que as pessoas transpiram e que sentem orgulho e que nos dizem que têm orgulho em dizer que trabalham no BPI, portanto têm orgulho naquilo que fazem, onde trabalham e que gostam de facto de dizer aos amigos e à família realmente aqui que trabalham no BPI. Isso é aquilo que de facto é sem dúvida, eu diria, a imagem BPI, essa reputação. Por outro lado, também aqui o BPI, apesar de ser, ou seja, tem aqui uma vertente que é o facto de estar integrado no grupo CaixaBank, portanto tem uma vertente além do nacional e isso é apetitoso, de facto, aqui a perspectiva mais internacional é apetitosa em termos de mercado, mas, portanto, o facto do grupo CaixaBank ser líder em termos na Europa Ocidental, em Espanha é o líder, é o banco líder, é uma referência em termos de inovação e em termos de responsabilidade social e, portanto, estes são valores que as pessoas associam muito também ao próprio BPI, mas o BPI mantém aqui uma autonomia, aqui um bocadinho na lógica como a Carla dizia, embora seja diferente, tem uma autonomia muito grande e a própria marca, precisamente o peso da marca BPI, manteve-se. Portanto, ninguém, se calhar em Portugal, as pessoas olham para o BPI e sabem que temos o grupo CaixaBank porque temos aqui mais em baixo ao lado do logo BPI, mas de facto é uma marca aqui muito sentida como nacional. E esta confiança traduz-se também no ambiente, eu diria que é aqui o segundo fator que as pessoas também sentem mais, é a proximidade, aqui o ambiente de trabalho próximo, relacional, de trabalho de equipa, de descontração, de flexibilidade, que as pessoas sentem de facto ao trabalhar no BPI, ao falar com outras pessoas que trabalham quando estão de fora, ao se falar com as pessoas que trabalham no BPI, é um ambiente saudável, é um ambiente salutar,
em que de facto são muito bem recebidas e acolhidas as novas ideias, aquilo que são novas iniciativas, forma um mindset para abertura à mudança e que, por exemplo, ainda recentemente criámos 2 novas direções, precisamente centros de excelência para a inovação, para a inteligência artificial, portanto aqui toda esta vertente de transformação digital e de ser uma referência na banca digital, que já somos, a BPI já é uma referência na banca digital, ser uma referência aqui também na banca sustentável e, portanto, são valores, eu diria que aqui são os valores BPI que se traduzem aqui depois na forma de estar, na sua personalidade e que passa para o dia-a-dia, para as dinâmicas da equipa, como é que elas são vividas. E, na verdade, esses são os fatores, por um lado, aqui a questão do que é que atrai e do que é que faz as pessoas manterem-se aqui a fidelização ao BPI é isto. No final do dia não é a diferença, não é a diferença do salário, ou mais este ou mais aquele benefício, ou como costuma dizer, não é ter a mesa de ping-pong ou os matraquilhos. Esses não são depois no final da linha, aquilo que faz diferença é realmente aqui o peso da marca e daquilo que se sente no dia-a-dia e a segurança, de facto, que hoje em dia também se fala muito aquela segurança psicológica que de facto nós temos de poder verbalizar aquilo que sentimos, da tolerância ao erro e aqui da possibilidade de evolução crescente numa comunidade próxima e que nos diz algo, aquele sentido de pertença. Eu acho que essa é a grande ligação aqui emocional. Muito bem, portanto, em síntese, num setor que nos últimos 10 anos não tem feito outra coisa senão apanhar pancada, não é? A vossa marca diferenciadora é serem quase que uma referência de segurança, de estabilidade e de resiliência, sendo ao mesmo tempo globais, mas próximos. Portanto, a melhor metáfora que eu encontro para isso é, vocês na banca são a aldeia do Asterix, basicamente, não é? Portanto, mantém a vossa genuinidade dentro do mundo que é a maior das confusões e, portanto, se eu quero ser bancário, que seja no paraíso laranja. Sim, senhor. Sim, sim. Aliás, há pessoas que nos dizem, eu na banca, só mesmo no BPI não me via mais banco nenhum, para isso vou para outro setor. Sim, senhora. Muito bem, muito obrigado. E agora, vamos lá saber, qual é o segredo da FavaMac? Então, segredo, nós podemos falar aqui em duas coisas que são fortes pilares dentro da FavaMac, que é a cultura da empresa, isto que nós transmitimos nas redes sociais, transmitimos numa conversa, quando vamos a uma faculdade em que estamos próximos de candidatos que só daqui a 2 anos é que poderão se candidatar, mas nós já os vamos conhecer, estar próximos deles, toda esta parte de entrar na FavaMac, seguir um processo de mentoring em que a cultura de empresa tem que estar alinhada com o mentee, neste caso, e o mentor. Haver este acompanhamento com a cultura e este fit cultural é muito importante para nós. E, por outro lado, o nosso core business, jogos de casino, algo que interessa a uma comunidade de gamers e acho que acaba por ter aqui também, não só não é aceitamos, mas acabamos por chegar mais próximo de pessoas que gostam de jogar, apesar de ser um tipo de jogo diferente, não é? E que tentamos afastar muito dessa ideia. Aliás, nós tratamos por gamers dentro da FavaMac e não colaboradores, mas sabemos que é algo que quem gosta de jogos procura. E não existem assim tantas empresas como a FavaMac. Muito bem, portanto um fator distintivo, vocês são a tecnológica dos gamers. Sim. Muito bem. Sim. O meu filho pode mandar o currículo? Claro. Porque ele é um gamer daqueles completamente doidos. Pode falar comigo. Pronto, daqui a 3 anos, que ele ainda está no 11º. Ok, muito bem. E está o momento de abrirmos para o distinto público um período para potenciais perguntas provocatórias e interessantes aqui às nossas painelistas. Quem quer fazer perguntas? Está ali um braço levantado ao fundo. Tem de levantar mais. Exato. Opa, desculpa. Meu nome é Karen. Primeiro eu queria dar parabéns para o painel
E é muito bom estar no presencial mesmo, né? Sentir o cheiro, como eu digo, que foi comentado aí quando a gente fala dos ambientes de convívio, né? Que é o que faz a gente sentir falta, é o cheiro, né? Que a gente sente quando a gente está no presencial. Eu tinha 2 perguntas. Uma é a respeito, quando a gente fala de... que é a grande discussão hoje, né? Dos modelos remotos, híbridos, enfim. E eu queria ouvi-las, eu acho que especialmente, né, para quem trabalha com retail, com toda a parte do retalho e de estruturas mais operacionais, como é que fica essa conversa para as áreas que não têm a condição de ter, né, um híbrido, um remoto? E a gente sabe que a gente depende muito dessas pessoas e a gente tem visto essa discussão de fora. Né? Não tem se trazido a essa discussão como é que essas pessoas ficam, né? Como é que a gente faz essa gestão dentro das organizações, porque a gente sabe que deve existir um pouco de ciúmes, ou um pouco de, né, questionamento, né? Porque só o pessoal do administrativo ou quem está, né, nos escritórios. Então, essa era uma pergunta, como é que vocês têm percebido isso dentro das organizações, o que tem feito, né, para olhar para isso. E a segunda pergunta eu tenho uma empresa que trabalha muito com mentoria e a gente atende muitos executivos e a gente tem visto as lideranças nesse momento num processo muito intenso de dar conta de todo esse novo que veio, né, nessa gestão que não tem alternativa, é um novo caminho, está se buscando ainda, né, qual é o ideal, o equilíbrio, mas fato é que a gente colocou uma responsabilidade muito grande em cima das lideranças, né? Ficou mais difícil, ficou mais complexo, e a gente tem visto, então, algumas lideranças, e a gente sabe disso, né? Até com burnout, para dar conta de tudo, de entregar o que precisa, mas de olhar para as pessoas de uma forma diferente, com um viés muito mais individualizado, né? E algumas de vocês falaram, né? A gente está empoderando as lideranças para que olhem nessa gestão para as equipas, né? Então, eu queria ouvir também o que vocês têm feito como prática para atender também essas lideranças que elas estão... A gente percebe, né, quando atende eles, que tem uma certa sobrecarga aí. Obrigada. Obrigado pelas perguntas, aliás. Quem quer começar? Eu acho que posso responder, pelo menos, à primeira pergunta, porque essa é a realidade da Small Compal. Efetivamente, temos fábricas, centros logísticos, temos vendas que, neste momento, aliás, as fábricas nunca pararam. Nós, fazendo parte da indústria alimentar, nunca parámos a nossa produção nas fábricas e, portanto, mesmo durante o tempo de teletrabalho obrigatório, os colaboradores operacionais... não os operacionais, os trabalhadores dos centros industriais nunca pararam. É uma pergunta, é uma questão difícil de como é que nós fazemos para eles, porque realmente não há como fazer trabalho remoto. Mesmo as regras de flexibilidade que já existiam na Small Compal nunca foram aplicáveis aos colaboradores que trabalham por turnos, não é? Porque não é possível. Quando termina um turno, tem que lá estar a equipa completa para começar outro turno. Não há forma de dourar a pílula nesta questão. Nós fomos sempre muito honestos e muito frontais em relação ao tema. Para uns é possível, para outros não é possível, pela dinâmica do trabalho, do seu dia-a-dia, da atividade. E foram as chefias, nomeadamente cada um dos diretores, que numa primeira fase identificou quem poderia ser ou não elegível para teletrabalho, porque eles estão próximos e conhecem o trabalho de cada um dos seus elementos e foi feita uma primeira análise por aí, quem poderia fazer este trabalho remoto e o trabalho híbrido. Agora, quando lançámos a política... mas devo dizer que quem trabalha num centro industrial é muito raro fazer trabalho remoto, porque eu acho que há um comprometimento com aquelas pessoas que estão ali todos os dias. As FIAs, posso dizer que as FIAs, desde a direção até aos coordenadores de chão de fábrica, nunca fizeram trabalho remoto durante a pandemia, nunca. Tiveram sempre presentes. E nós também tentámos de alguma forma estar presentes dentro do que eram os condicionantes, porque a certa altura
nós próprios restringimos as visitas entre centros, não fôssemos trazer alguma coisa para aquele centro que depois seria problemático por não poder parar a sua produção. Mas foi sempre dentro de uma abordagem muito honesta, muito frontal e muito tranquila, de que não fazemos porque não é possível, em termos de atividade, fazer. E o facto de haver a solidariedade das FIAs, que essas sim poderiam fazê-lo, mas nunca o fizeram e estiveram sempre presentes com as equipas a acompanhá-las no terreno, eu acho que fez com que não existisse ruído. Posso dizer que é um tema, existem muitos temas de descontentamento na Small Compal, como existem noutras organizações, é normal, mas esse nunca foi um tema. Mantermos-nos sempre próximos também e muito disponíveis, apesar de outros estarem em teletrabalho, de outras funções estarem em teletrabalho, agora em modelo híbrido, mas mesmo em modelo remoto, estarmos sempre todos muito disponíveis para apoiar quem estava no terreno. Muito rapidamente, só em relação à segunda questão, porque é uma questão que também é muito importante e muito querida na Small Compal. A Academia Small Compal teve uma especial preocupação em relação às lideranças neste período, e temos uma série de programas que têm por base, ou que têm por principal objetivo, capacitar todas as pessoas que têm responsabilidade de gestão de equipas. Portanto, temos programas diferenciados, quer para diretores, quer para gestores, quer para coordenadores de chão de fábrica, que têm que gerir não a equipa, mas o turno, mas também é gerir pessoas, e portanto temos que capacitar também essas pessoas, para além de programas para acompanhar os novos managers, programas de mentoria e de coaching, que eu acho que é realmente uma fase muito complicada para as lideranças, e temos feito um especial investimento nessa área. Muito bem, muito rapidamente. Se calhar, muito rapidamente, então eu abordaria só aqui a segunda questão, e dando aqui, se calhar, dois exemplos práticos em termos das lideranças. Por um lado, aqui, claro, lança muitos desafios para as lideranças. Um líder não é um super-herói, nem nenhuma super-heroína que tem a capa e que de repente, agora tem que ser emocional, e agora de repente sai a capa do emocional, e agora tem que ser produtividade. São pessoas, são seres humanos, e isso há que ter sempre isso presente. E, portanto, uma das coisas que temos feito durante estes tempos e feito mais é, de facto, aqui criar sessões tertúlias de diálogo e partilha de práticas bons ou desafios. Às vezes é a questão das boas práticas. Temos feito aqui partilha entre diferentes líderes e com colaboradores, aproveitar para colocar os temas na mesa, aquilo que são as preocupações e como é que eu faço no dia-a-dia, como é que eu faço, o que é que resulta melhor, o que é que não resulta, o que é que me preocupa, como é que o outro faz, e porque isto realmente depois gera, ok, se calhar ainda não tinha abordado desta maneira, vou experimentar, e espera, mas tu consegues, espera lá, tu consegues, eu também consigo, também já era isto, mas espera lá, se tu fazes, eu também quero fazer, porque eu também quero proporcionar às minhas pessoas conseguirem. A questão da sexta-feira à tarde foi um bicho de sete cabeças para muitos managers. Nem pensar, então, mas eu já tenho poucas pessoas, como é que eu consigo? Nem pensar, uma hora faz toda a diferença. Nem pensar. Quando ouvem outros e percebem como é que fazem e as dificuldades que também têm e como é que as endereçam, começam a perceber, espera, eu também consigo proporcionar às minhas pessoas, se calhar se eu mudar isto ou mudar aquilo, que eu também consigo. Este é um exemplo. Outro exemplo que vai mais para a vertente da necessidade do equilíbrio entre aquilo que é a vida pessoal e profissional, que também é outro desafio. O que nós começámos a fazer foi, logo no programa de liderança que temos para o top management, e aqui falamos do próprio Conselho de Administração e as primeiras linhas de direção, no programa de liderança que fizemos, o último que fizemos, que ainda está a decorrer, é começar logo a trabalhar esta vertente, fazendo logo aqui um diagnóstico, uma avaliação naquilo que é o estado aqui a vertente da saúde, o well-being do próprio, e fazer aqui todo este acompanhamento, seja a nível da atividade esportiva, a nível da nutrição. Portanto, eles estão a ter este acompanhamento e têm o dispositivo de tracking para de facto haver aqui esse acompanhamento, e portanto já estamos a trabalhar
desde o topo, porque cria uma consciencialização que depois é muito mais fácil trabalhar o resto da organização. Caso contrário, de baixo para cima, não conseguimos impulsionar. Tem que haver também aqui um movimento em que os próprios, já são os próprios administradores do BPI a colocar o tema em cima da mesa e a importância do equilíbrio e a importância do dormir, do comer e, portanto, do comer bem, do estar bem com a mente para ser produtivo e, portanto, são os próprios que já começam a desplotar nas equipas e, portanto, isso cria aqui uma abertura e este diálogo para permitir fazer o caminho, que é um caminho, porque, de facto, não é de um dia para o outro que se muda. Obrigada pela questão. Sandra, algum comentário? Sim, não vou acrescentar muito mais, por isso se quiserem passar para uma próxima pergunta. É assim, eu passaria para uma próxima pergunta, mas acho que aquele sniper que está ali ao fundo me vai dar um tiro, porque já entramos dentro do tempo do próximo painel. Portanto, eu agradecia às nossas painelistas o vosso fantástico contributo e dava por encerrado formalmente o painel, sendo que depois no coffee break todos os participantes terão a oportunidade de obter mais informação e saber mais segredos de todas as vossas organizações. Muito obrigado a todas vós e muito obrigado pela vossa atenção.